Olá amigos, hoje estamos aqui para mais uma entrevista, hoje uma entrevista diferente, com um grande amigo, uma pessoa que eu conheço de longa data, eu acho que todos nós conhecemos aqui de Cristianópolis, e não podia deixar de fazer parte desse projeto nosso, Cristianópolis, Nossa Terra, Nossa Gente, nosso amigo Valdivino, que todos conhecem aí, Valdivino Abelha. Olá amigo, tudo bem? Vai levando a vida. Vamos começar o seguinte, vou fazer algumas perguntas para você. Perfeitamente. Que às vezes as pessoas te conhecem há tanto tempo, mas não sabem de tudo. Primeiro eu queria que você dissesse o seu nome completo, quantos filhos você tem, o nome dos seus filhos. Eu tenho ao todos 5 filhos. Meu nome é Valdivino Pires de Lima. Eu tenho 4 filhos e uma filha. Tenho o Edmilson, o Natan, a Esther, o William e o Matheus, que está completando agora 2 anos. Isso aí. O Valdivino também é uma pessoa muito dedicada, a gente conhece ele como apicultor aqui. Ele que produz um mel aqui de altíssima qualidade, o mel que nós consumimos aqui em casa, eu desde criança, sempre foi o mel dele. Eu lembro que eu ainda morava lá em Goiânia, no centro, Goiás com a Pranaíba, ele ia lá levar o mel para minha mãe. Não é verdade, amigo? É verdade. Faz muito tempo. O Valdivino, tem quanto tempo que você mexe com a apicultura? Na apicultura convencional faz 40 anos, mas aquela apicultura empírica, desde criança eu era envolvido com abelhas. Quando chegou a abelha africana, ela chegou no Brasil em 56, em Goiás nos anos 70. E nessa época o pessoal tinha um medo mórbido das abelhas. Eu ia qualquer hora do dia e trabalhava, mas tirava o mel lá no machado, na tora. Aí, sem roupa de proteção? Sem nada, só o machado e a vasilha e um pano para fazer fumaça. Era um negócio bem empírico. Aí depois eu fui para Goiânia nos anos 70, mas precisamente em 77. Eu nem sabia que tinha a criação nacional de abelhas. Eu ia falar que aqui tinha seu Clarimundo, e eu cheguei a ver, na época das abelhas italianas, que ele trabalhava com abelhas, mas elas não eram agressivas, uma espécie diferente. Então, quando em Goiânia eu tinha uma vontade de conhecer, eu descobri que tinha uma associação já formada em Goiás, da qual eu vim a ser presidente por 2 mandatos consecutivos. Então eu conheci essa estadual? Estadual. Isso é importante. E tinha a confederação, então eu fui 3 vezes em Florianópolis para participar de comissões técnicas da apicultura. Logo, isso já foi em 88, mas eu comecei na atividade de apicultura foi em 1980. Meu primeiro enxame que eu capturei numa caixa própria, que é a colmeia própria Stand Langstroth, foi em 1º de maio de 1980. Eu vim de Goiânia todo final de semana. Eu ia primeiro nas abelhas de lá na casa dos meus pais, que ainda moravam na fazenda nessa época. E de lá para cá eu não parei mais. A minha atividade, eu trabalhei em Goiânia até 1984. E aí eu deixei a atividade lá e fui trabalhar só com abelha. Certo. E hoje a sua produção de mel, assim, que você faz, porque o seu mel é um mel bem selecionado, é um mel orgânico, né? Você produz quantos litros de mel assim por ano? Tem época que a produção não é tão boa. Os 2 últimos anos a produção de mel foi muito boa. Também depende muito da quantidade de abelhas que a gente tem nas colmeias. Às vezes tem anos que você tem mais, tem anos que tem menos, porque perde muita abelha no período chuvoso. Tem que alimentar as abelhas, mesmo assim tem o problema da soja, a gente tem que transportar a abelha na época da plantação de soja, levar para uma região onde não tem soja, que eles, os agroquímicos, foi chamado, né? Para mim é agrotóxico, eu não vou mudar a biologia, tem uns negócios engraçados, cada vez em quando eles inventam uma coisa diferente, aí mudar o nome de agrotóxico ou agroquímico, tudo é veneno. Então a gente tem que transportar essas abelhas para uma região onde não tem a plantação de soja, para as abelhas não morrer, porque se ela tiver contato com fipronil, elas morrem mesmo. Justamente depois da colheita, a gente colhe mel, até final de setembro já colheu, quando colheu. Quando for em finais de outubro,
princípio de novembro eles começam a plantação de soja. Quando começa, aí vem o advento do veneno. A gente tem que transportar as abelhas para regiões onde elas não têm contato com os venenos, os agrotóxicos. E aí mas tem ano que não dá tempo de fazer antes de começar a plantar. No ano de 2017 eu perdi 86 enxames em uma semana por causa disso. Se a abelha não é um inseto que é fácil de se lidar, formar novos enxames, produzir rainhas, eles falam muito na espécie como um todo acabar a nível mundial. Isso é muito difícil. Na biologia explica assim, o que acaba com uma espécie não são adventos assim, locais, ou mesmo nacionais, e mesmo que seja a nível mundial, o que acaba com determinada espécie de animais, o homem é o responsável, mas muitas espécies acabaram por matanças indiscriminadas, espécies endêmicas de determinadas regiões, elas acabaram indo à extinção por causa da caça predatória e a destruição do habitat. Com as abelhas é diferente, a reprodução é muito rápida, você perde aí 100 enxames no final do ano, quando chega na florada seguinte você aumentou, tem mais 100 daqueles que formam enxames muito rápido. O que acaba com os insetos, no caso a abelha, os insetos em si teria que ter um cataclisma a nível mundial para conseguir acabar com uma espécie no mundo todo. Porque a abelha está só em poucos lugares no mundo onde não tem abelha. Na Antártica mesmo é só gelo, não tem, mas em todo o globo terrestre, onde tem pessoas e ilhotas, todo lugar tem essas abelhas. Tem lugar que não tem nem contato com o homem. Então é uma coisa muito difícil de extinguir por completo com essa espécie. Tá certo. Está vendo que nós estamos tendo aqui uma verdadeira aula de biologia, e para quem não sabe, o Valdivino, ele é formado curso superior. Qual curso você formou, Valdivino? Eu formei em Ciências Biológicas, eu fiz licenciatura em Ciências Biológicas. Inclusive eu estou com o meu projeto pronto, era para ter feito ano de 2017, voltar e fazer o mestrado. O meu projeto está pronto, mas eu tenho, assim, quando nasceu o Matheus, eu pensei, gente, eu já estou numa idade já avançada, eu não vou fazer um mestrado para ir trabalhar num nível, para fazer alguma coisa e ser comandado por alguém. Eu quero fazer para conhecimento. Toda vida eu nunca envolvi. Tanto é assim, eu trabalho com abelha há muitos anos, eu nunca me envolvi, não é que eu não goste não, eu gosto. Dinheiro, eu nunca me envolvi muito com isso, eu gosto de viver uma vida diferente, simples, e eu não envolvo muito com essa coisa assim, dinheiro, não, eu não corro atrás. Então eu levo a vida tranquila, mas eu queria fazer um mestrado para adquirir mais conhecimento. Eu gosto muito de conhecimento, a vida toda, desde criança eu fui assim, mas eu não sei se ainda vou para o mestrado esse ano. O que eu vou fazer? Eu vou. Eu tenho 2 projetos prontos. Eu quero fazer um de biologia molecular, que é, para mim, desculpa a palavra, para mim biologia molecular é o orgasmo da biologia, é a coisa mais interessante. Você pega aonde a vida começa até aonde os animais necróficos começam a compor uma vida. Então isso é muito bonito. Você vê as coisas de Deus, elas são muito interessantes, porque a gente vê Deus em macro, mas quando eu estudei a matéria de biologia molecular, você vê Deus em micro. Aquilo ali é muito bonito. E tem a outra coisa que eu gosto, são as plantas. Então tem a botânica, é uma das áreas também que eu tenho esses 2 lados, o lado da biologia botânica e a biologia molecular. Um dos 2 eu vou fazer. Eu não quero ir dessa para outra vida e fazer isso. É para mim uma realização pessoal. Isso não é para fazer nada para os outros, para mostrar, não. Eu quero fazer porque eu gosto, está no meu sangue. Olha, nós estamos aqui com um verdadeiro professor e estamos aprendendo cada dia aqui. Cada vez que eu encontro o Valdivino, é uma aula que eu aprendo. Nós conversamos bastante em todos os aspectos, tudo. E ele, não só ele, mas a família dele em geral, são de pessoas bastante inteligentes. Eu digo sobrinhos, todo mundo aí da família dele são de pessoas bastante inteligentes aqui do nosso município. Eu queria fazer uma pergunta para você, Valdivino. Nós estamos aqui com o seu mel e aqui tem 2, um mais escuro e um mais claro. Qual que é a diferença entre eles? As abelhas, elas têm um aspecto interessante,
Porque as abelhas campeiras, que são aquelas que buscam o material fora da natureza, cada vez que ela vai na flor para trazer néctar, ela visita uma só espécie de flor em cada voo. Ela não visita uma flor de uma planta aqui e sai daqui e vai para outra planta de outra espécie. Ela visita a mesma espécie sempre naquele voo. E ao voltar para a colmeia, ela não leva diretamente esse mel para o favo. Ele ainda é uma água muito rala, com a concentração de açúcares no mel, quando ela traz lá no néctar, no caso, é muito fracionada, é muito pequena. Então o que ela faz? Ela traz, entrega para uma outra abelha dentro da colmeia, ela já sabe, elas fazem isso a vida toda, desde que o mundo é mundo, elas fazem isso. Então aquela abelha pega aquele mel, ela recebe o mel, traz ele para o estômago e ela começa a voltar ele e sugar de volta, regurgita e volta. Aí aquele mel vai sair na umidade. E o que essa abelha faz? Até ele chegar a 17% de umidade no mel e a concentração de açúcar fica bem forte, ela não vai colocar o mel de uma qualidade diferente dentro daquele favo, daquele alvéolo, que são os hexágonos onde ela coloca cada espécie em um determinado lugar. Às vezes no mesmo favo, não no mesmo local, você acha a média até 5 cores diferentes. As abelhas são muito inteligentes. Daí quando a gente vai tirar o mel, fazer a colheita propriamente dita, quando a gente coleta lá da colmeia, a gente traz para os equipamentos, quando é retirado o mel, a gente separa pela coloração. Então aqui, por exemplo, esse mel aqui é o mel que é colhido no cerrado. É o mel que a gente chama de cipó, é o mel medalha de ouro em todos os congressos que tem através do mundo, o mel do cerrado, que é o mel do cipó, que é o mel medalha de ouro. O Brasil é detentor de umas 3 ou 4 medalhas desse mel a nível mundial. Esse mel aqui já é de uma temporada diferente, esse mel escuro, ele é mel de ervas daninhas. As abelhas coletam, as ervas daninhas, a gente sabe, elas nascem no período chuvoso, dão flor, frutos, produzem sementes e depois elas morrem, por causa que elas não são perenes. Então acontece quando termina o ciclo, ela extingue e deixa as sementes. E as abelhas, elas dão esses tipos de planta dá uma florada muito intensa e as abelhas aproveitam. Mesmo isso aí a gente coleta esse mel no mês de fevereiro e março. E o mel do cerrado a gente colhe entre agosto e outubro, que é o mel que é já de arbusto e árvores. Esse mais escuro, esse aqui especificamente é o mel do mata-pasto. Muito embora no cerrado também, aroeira, o angico, produz o mel, na época você produz o claro, você produz o escuro também, mas ele é separado e ele também é escuro, que é o mel do angico e da aroeira principalmente dá um mel bem escuro. E tem um outro caso também do mel já cristalizado. Esse aqui é um mel cristalizado. As pessoas pensam que esse mel cristalizar é açúcar. Tal como a água, quando em estado líquido, depois ela passa para o estado do gelo, ela congela, sólido, ela não deixa de ser água. Se você colocar no ambiente natural, ela volta ao estado que ela era antigamente, no passado, antes de passar pelo congelamento. O mel, pela mesma forma. Se o mel ficar numa embalagem, qualquer tipo de mel, ele cristaliza um dia. Eles chamam de açucarar. Açucarar é um termo bem interessante, muito embora o mel é feito de 4 tipos diferentes de açúcares. Se ele ficar num estado líquido a vida toda e aberto, ele vai fermentar e não cristaliza, mas ele estando fechado, as abelhas lá no favo, quando o mel entra no estado de maturação, que ele fica entre 17% e 18% de umidade, ele cristaliza para se conservar. Nas pirâmides eles encontraram mel de 4.000 anos de idade em perfeito estado de conservação cristalizado, que estava bem fechado, ele não perde. Agora no rótulo, no caso, a gente tem que colocar no rótulo, que o Ministério da Saúde assim o exige, que qualquer alimento ele não pode durar mais de 2 anos envasado para consumidor. Mas em estado que não vai ter contato com temperaturas muito altas ou muito baixas, ele permanece por tempo indeterminado. Mas o mel cristalizado não deixa de ser mel. E as pessoas têm a mania de o mel cristaliza, pensa que é melado, alguém pôs açúcar. Agora um apicultor trabalha, ele vai colher mel e vai misturar melado nele para vender, caramba.
aonde vai parar isso? Então as pessoas teriam que entender isso. Por ser um composto feito de açúcar, ele tem levulose, frutose, sacarose e a glicose. Então são 4 açúcares diferentes. Ele vai cristalizar naturalmente. No caso do girassol, que a concentração de açúcar e do eucalipto, a concentração de açúcar é muito alta, o mel cristaliza dentro do favo lá na colmeia. Certo. Pois é, pessoal, estamos aqui tendo essa aula magnífica, que ele é um professor, né? Uma pessoa formada e hoje pode ocupar qualquer escola, colégio, faculdade, porque sabe do que está dizendo, né? Uma pessoa, nós estávamos conversando no outro dia, ele falou: Aurélio, eu apesar de ser o mais velho da minha turma lá, eu tinha um respeito tão grande e minhas notas eram sempre as maiores. Então, Coquelino, eu quero aqui deixar que eu fico mais orgulhoso ainda de ser seu amigo depois dessa entrevista. Sabia de muitas coisas, mas muitas coisas que você contou aqui eu fiquei sabendo agora. É um orgulho muito grande para nós cristianopolinos ter você, um filho daqui de Cristianópolis, com essa experiência. E certamente é uma pessoa que podia estar aqui fazendo parte aqui do corpo docente, do municipal, estadual, né, que seria de grande valia para as nossas crianças e para a nossa comunidade. Muito obrigado, amigo, por você estar aqui presente comigo. Eu agradeço muito a sua confiança da gente estar fazendo esse trabalho aqui, que é para mostrar para a sociedade de Cristianópolis que tem várias formas da gente empreender. Você é um empreendedor do mel, né? Trabalha sozinho em tudo, mas todo o seu sustento, os seus filhos, você tirou através do mel. Então, muito obrigado e parabéns. Nós é que agradecemos pela oportunidade de poder mostrar aquilo que a gente faz. Não fica só a nível local, logicamente vai para outros lugares. E sempre que houver necessidade, a gente está aí à disposição para atender os amigos. Beleza, amigo? Obrigado. Uma boa tarde.